E se a história que a gente aprendeu na escola for só a ponta do iceberg? Hoje, a gente vai mergulhar no prefácio de um livro polêmico, Escarlate e a Besta, de John Daniel. A obra defende uma ideia, vamos dizer, bem provocadora, que os grandes eventos mundiais são, na verdade, o resultado de uma guerra secreta que atravessa séculos. Olha só, o livro já começa com essa citação de Isaías que dá o tom de tudo. É como se fosse um aviso, sabe? A ideia de que o bem e o mal podem ter seus papéis trocados é a lente que o autor nos convida a usar para reinterpretar a história toda, como uma grande batalha entre forças opostas. Então, vamos à premissa central, que é de cair o queixo. Segundo o autor, existe uma guerra oculta que tem sido a verdadeira força por trás de tudo que aconteceu de importante nos últimos 200 anos. Pensem bem no que isso significa. Por mais de 2 séculos, uma única organização em guerra consigo mesma. Um conflito interno totalmente por baixo dos panos que estaria definindo o destino de países inteiros. Tá, mas que organização é essa? Quem são os lados dessa guerra secreta? O autor aponta para um grupo que todo mundo já ouviu falar, mas com uma divisão interna que, essa sim, pouca gente conhece: a maçonaria. E aqui, neste quadro, a tese do autor fica cristalina. De um lado, temos a Scarlet, que seria a maçonaria inglesa, defensora da monarquia, do capitalismo. Do outro, a Besta, que seria a maçonaria francesa, republicana e socialista. Segundo o livro, isso não é só uma diferença de opinião, não. Seriam os dois exércitos numa guerra pelo futuro do planeta. E olha, não se trata de uma rivalidade qualquer, tipo time de futebol. A animosidade que o autor descreve é profunda. O objetivo de um lado é literalmente destruir ou pelo menos isolar o outro. É um conflito de vida ou morte. Mas de onde é que saiu uma teoria dessas? Para a gente entender, a gente precisa voltar um pouco no tempo e acompanhar a jornada de pesquisa do próprio autor. Uma jornada que, pasmem, durou mais de 30 anos. O mais curioso é que tudo começou não com a história, mas com a teologia. O ponto de partida do autor foi a convicção pessoal de que estaríamos vivendo os últimos dias descritos na Bíblia. E aí ele começou a procurar na história moderna as peças para montar esse quebra-cabeça profético. E essa busca virou projeto de uma vida. Começou lá em 72, com estudos bíblicos, e ele passou as 2 décadas seguintes mergulhado no que ele chama de história revisionista. Tudo isso culminou na publicação do livro em 94. Imagina só, 30 anos de investigação para conectar profecia e história. Então, o ponto crucial da teoria toda é a chave de interpretação que o autor afirma ter encontrado. E essa chave estaria no último livro da Bíblia, o Apocalipse. A primeira peça desse quebra-cabeça é a tal da Grande Babilônia. Na leitura do autor, ela seria o símbolo da velha ordem mundial, um sistema baseado em idolatria, religiões tradicionais e, claro, monarquias. E em oposição a ela, surge a Besta. Esse seria o poder ateu, humanista, a força revolucionária que viria para destruir essa velha ordem e colocar no lugar uma nova ordem mundial, secular. E aqui está o momento eureka da pesquisa dele. Ele afirma que encontrou essas 2 forças apocalípticas, essas 2 tramas operando dentro de uma única organização, a maçonaria. Foi aí que tudo se encaixou na cabeça dele. Sendo assim, a história moderna, segundo o livro, se transforma numa luta épica e clandestina entre esses 2 poderes maçônicos pelo controle do mundo. E não é nenhuma teoria da conspiração velada, não. O subtítulo do livro já entrega tudo, sem rodeios. O foco é a guerra entre as maçonarias. Ou seja, ele enquadra esse conflito como o evento central da nossa era. E os objetivos de cada lado não poderiam ser mais opostos. A maçonaria inglesa, a Escarlate, buscaria o controle pelo poder da monarquia e do dinheiro. Já a maçonaria francesa, a Besta, buscaria a destruição completa dessa ordem usando a revolução e o secularismo. São 2 visões de futuro completamente diferentes para a humanidade. Isso tudo nos leva a uma pergunta final bem provocadora. Se a gente aceitar essa premissa do autor, nem que seja por um instante, e a história for mesmo uma guerra oculta, a grande questão que fica no ar é: qual lado está ganhando?